Você sabia que algumas das construções mais impressionantes da história estão descritas na Bíblia? Algumas foram feitas com riquezas inacreditáveis, outras caíram de formas misteriosas, e há aquelas que a ciência tenta explicar, mas não consegue. Neste vídeo, você vai conhecer as 5 maiores construções bíblicas e os segredos que elas escondem. E a última da lista vai te surpreender. Preparado para essa jornada pela fé, história e arqueologia? Então vamos começar. Já imaginou como seria construir um navio gigantesco, sem tecnologia moderna, sem guindastes ou serras elétricas? Só com madeira, mãos calejadas e muita fé? Foi exatamente isso que Noé fez, e vamos explorar esse mistério que atravessa milênios e ainda fascina cientistas, arqueólogos e pessoas de fé. A Bíblia conta que em um tempo de grande corrupção na Terra, Deus escolheu um homem para uma missão impossível: construir um enorme refúgio para salvar sua família e os representantes de cada espécie animal de um dilúvio global. Imagine a cena. Noé recebe a ordem divina e começa a cortar madeira, fazer encaixes e criar compartimentos. O trabalho era árduo. Eram décadas enfrentando zombarias, calor intenso e o peso da responsabilidade de preservar a criação de Deus. A arca não era um barco comum. Suas dimensões eram imensas. Cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para você ter uma ideia, é quase o tamanho de um navio cargueiro moderno, e tudo foi feito com madeira de gopher, revestida com betume para resistir às águas. Agora, pense, como Noé conseguiu realizar essa façanha sem ferramentas avançadas? Como ele organizou os animais dentro da arca? E será que realmente houve um dilúvio capaz de cobrir as montanhas? Essa história é um mito ou há indícios de que algo realmente aconteceu? Geólogos e historiadores encontraram vestígios de uma grande inundação na Mesopotâmia. Estudos sugerem que há milhares de anos, um evento catastrófico pode ter submerso grandes áreas, dando origem à tradição do dilúvio global. E mais, em 1959, um piloto turco avistou uma formação que parecia o casco de um navio no Monte Ararat. Diversas expedições tentaram confirmar se os restos da Arca de Noé estão ali. Algumas encontraram pedaços de madeira petrificada e estruturas geológicas compatíveis com um grande barco. Mas será que é realmente a Arca de Noé? A ciência ainda debate, enquanto a fé continua firme. Agora, imagine estar diante de uma cidade protegida por muralhas tão espessas que poderiam resistir a qualquer ataque. Mas essas muralhas desmoronam, não por máquinas de guerra, mas pelo som de trombetas e gritos de fé. Essa é a história de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo e palco de um dos eventos mais impressionantes da Bíblia. A Bíblia descreve Jericó como uma cidade fortificada, com muralhas que pareciam impenetráveis para os israelitas. Depois de 40 anos de peregrinação, conquistar Jericó era um desafio gigantesco, mas Deus tinha um plano. Ele ordenou que o exército de Israel marchasse ao redor da cidade por 6 dias, uma vez ao dia em silêncio. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas, tocar trombetas e gritar. E então, algo incrível aconteceu. As muralhas caíram. Isso é possível? Como uma simples marcha e o som das trombetas poderiam derrubar muralhas tão resistentes? Arqueólogos investigaram Jericó ao longo do século XX e encontraram ruínas impressionantes. Uma das descobertas mais surpreendentes foi feita pela arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, que escavou a área na década de 1950. Ela encontrou evidências de uma queda repentina das muralhas, como se tivessem ruído de dentro para fora, e não por um ataque externo, como catapultas ou arietes. Alguns cientistas sugerem que um terremoto poderia ter causado o colapso das muralhas, já que Jericó está sob uma falta geológica. Mas como Josué e o povo de Israel poderiam prever exatamente quando um terremoto ocorreria, especialmente no exato momento do toque das trombetas e dos gritos de guerra? Agora, prepare-se para a próxima construção, ainda mais fascinante. Imagine um templo tão majestoso que suas paredes eram revestidas de ouro puro, refletindo a luz do sol com um brilho celestial.
Esse era o Templo de Salomão, a construção mais grandiosa já erguida por Israel. Salomão, o rei mais sábio, recebeu a missão de seu pai, Davi, construir uma casa para Deus no Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. A construção foi colossal, com pedras talhadas com precisão e transportadas sem o som de martelos, conforme ordenado por Deus. O templo foi adornado com cedro do Líbano e revestido de ouro puro. Querubins esculpidos, palmeiras e flores decoravam as paredes, enquanto o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, abrigava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Após 7 anos de trabalho, o templo foi concluído e então algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem gloriosa preencheu o templo e o fogo do céu desceu sobre o altar, consumindo os sacrifícios. Isso foi um sinal claro de que Deus aceitava aquele templo como seu santuário. Agora, imagine um mundo onde todos falam uma mesma língua, sem barreiras e sem fronteiras. As pessoas estavam unidas com um único propósito: construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Mas essa ambição, ao invés de aproximar os homens de Deus, despertou sua ira. Deus confundiu a língua dos homens e a construção da Torre de Babel foi interrompida. Essa é a história da Torre de Babel. Mas será que isso realmente aconteceu? Existe alguma evidência arqueológica de sua existência? Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada por uma zigurate, uma estrutura em forma de pirâmide escalonada que existia na Mesopotâmia. O templo de Etemanake, na antiga Babilônia, dedicado ao deus Marduk, pode ter sido a inspiração para essa história. E agora, a grande lição dessa construção. A Torre de Babel simbolizava o orgulho e a autossuficiência dos homens. Eles queriam construir algo para o próprio nome, desafiando Deus. Mas no fim, sua ambição levou à dispersão das nações e à criação das diferentes línguas que falamos hoje. E você, o que tem construído? Algo para a glória de Deus ou para sua própria glória? Se você quer edificar sua vida com base na vontade de Deus, comente agora: Senhor, eu quero edificar minha vida em Ti. No próximo capítulo, vamos explorar outra construção bíblica que desafia a lógica e a história. Você vai descobrir como, após o exílio na Babilônia, os judeus reconstruíram o Templo de Jerusalém, trazendo consigo um sonho de renascimento e esperança. Agora, quer saber com detalhes sobre a construção da Arca de Noé? Clique no link na descrição e veja com seus próprios olhos. Se você gosta de narrativas que unem história, símbolos e significado, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada. Porque quando a gente lembra, a gente entende. E quando a gente entende, nada nunca mais será igual.